E na dor seja o amor, nossa bandeira de paz, a alma do Mestre Jesus. De luz, amado Mestre Jesus. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Nízia. Acorde, grupo acorde para vocês. Nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através de um som que ecoa e faz soar mais alto nosso ser. A dizer que bonito é cantar e unir no semear lições de amor. Nossos braços se abertos, cada um de si com emoção. Não é Marco não, Isa. É o grupo acorde, mas não é ele que tá cantando, não. É o outro, que eu não lembrei do nome dele. Não lembro agora o nome dele. Marco tá lá no baixo. O importante é ter Nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro fala com Jesus. Boa tarde, Nívia. Boa tarde, Lúcia. A mensagem do acorde. Som de um despertar E mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção. Nós queremos lhe dizer que você pode mudar. Andréa, querida, você pode mudar a sua vida. Acredite em você. E verá um novo amanhecer. É isso aí. E ontem, Isa, como é que foi no Papo Poético? Você acredita que eu não consegui entrar de jeito nenhum? Tatiana, querida, seja bem-vinda à nossa conversa fraterna. Primeiro se envolva nessa música, viu? Com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora. Nossas mentes se concentram, se Faça entrelaçam. com que as pessoas pensem. O importante é ser. Anjos, querida. Nos brindar com sua voz e num grande coro fala. Eu vou assistir, Isa, viu? Eu vou assistir, vou passar para as pessoas, porque eu pelejei, Marielle viu, eu pelejei e não consegui entrar.
É brincadeira, mas ela disse assim, passou o dia todo falando, dizendo que esquecia de divulgar. E na hora de entrar, cadê? O tempo todo, não consegui. Mas eu vou assistir. Eu tenho certeza que foi maravilhoso. Tenho certeza, não duvido nem um pouquinho disso. Porque você é um talento. E quando você começa a falar, você esquece toda a sua timidez, toda a sua angústia. A angústia que você tem quando está falando. Mas eu compreendo. Você pensa que todas as vezes que eu vou começar aqui a conversar, nessa conversa fraterna, eu fico angustiada, eu fico com o coração acelerado, eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer? A gente se organiza, a gente programa, mas chega um momento que, não sei, aquele receio de não dizer a coisa certa, de não conseguir alcançar o objetivo, de não levar Jesus aos corações, conforto, consolo, porque é uma proposta do Espiritismo, né? Essa doutrina de amor, de luz, que traz Jesus o Consolador, que é para confortar as pessoas e não para deixar as pessoas com mais desespero, com mais angústia, com incertezas. É essa fé que nós precisamos levar as criaturas, fazer com que as criaturas despertem para essa fé que elas já trazem consigo, porque afinal de contas nós trazemos Deus aqui, olha. Quando nós nascemos, nós trazemos Deus aqui. Se você diz que foi razoável, crítica como você é, com você mesma, tenho certeza que foi maravilhoso. Pelo que eu te conheço. Mas eu não duvido não que foi maravilhoso, viu? Gente, vamos assistir. Procure lá no YouTube, Papo Poético do dia de ontem, que vocês vão ver que maravilha, viu? A nossa querida Isa mostrando o seu talento, contando a sua história. Porque ela é uma contadora de história. Acredito que ninguém conta história como ela, viu? Só Divaldo. Só Divaldo. Boa tarde, gente. Mas boa tarde mesmo. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. E vamos à nossa conversa fraterna. Essa conversa que nós travamos, esse diálogo que eu falo e eu escuto vocês. Mas que nesse instante que nós vamos conversando, nós vamos sentindo, vamos lembrando de como está a nossa vida, mas vamos principalmente, sobretudo, nos permitindo que as bênçãos de Deus, que a presença dos amigos de luz, que a sintonia, que a espiritualidade amiga nos converse, nos aquiete o coração, nos acalme, porque permitimos a aproximação, mas principalmente, permitimos-nos sentir. Porque próxima ela está, mas às vezes nós não nos permitimos sentir. Nós rechaçamos toda e qualquer aproximação, todo e qualquer consolo, todo e qualquer conforto que é trazido até nós. Então, nesse instante, de coração a coração, já que estávamos falando de fé, começamos falando, trazendo essa música do Grupo Acorde, que agradece, e agradeço, Senhor, agradeço por tudo, porque hoje nós conversamos com o nosso querido Júlio César, quer dizer, conversamos não, ele apareceu em vídeo, já no quarto, com a família dele, mostrando que está bem. E isso é para que a gente acredite firmemente que Deus está no comando e que precisamos nós confiar, mas nunca deixarmos de buscar força nas orações. E dizer, meu Deus, nos ajuda para que seja feito segundo a Tua vontade. Que nós possamos ter a inteligência emocional, que nós possamos ter a resignação necessária para entender que o que nos acontece pela necessidade de cada um de nós. De nos direcionarmos, de nos melhorarmos, de nos reencontrarmos conosco mesmos. Porque essa é a proposta. Que nós possamos nos reencontrarmos, que nós possamos de quando em vez
buscarmos em nós, buscarmos a nós, porque muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos, nos perdemos de Deus que está emboscado aqui dentro, o Deus que está aqui. Nós saímos em busca lá fora de outras coisas que nos dão prazeres efêmeros que passam. Mas quando nós voltamos para o aconchego de nós mesmos aqui dentro, nós encontramos Deus emboscado em nossos corações, a nos dizer: vem, meu filho, aconchega-te aqui, não tenha medo, não tenha receio, estou cuidando de você. Precisamos fazer isso. E aí eu pergunto a você, qual é o objetivo da fé? Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas, disse Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Chegando aqui a nossa querida Zelice, a nossa querida Marlene, nossa querida Lenira, nossos irmãos queridos, para a nossa conversa. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. É o que nós já estávamos conversando. Buscarmos dar uma volta sobre nós mesmos e buscarmos aqui no nosso interior, buscarmos o autoesclarecimento, que com certeza abrirá novos caminhos à nossa visão espiritual. Paz, Marlene, que Deus abençoe a todos os seus. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Quando o homem busca, geralmente é a busca do toma lá da cá. Nós não buscamos dessa forma que estamos buscando a fé para esse reconforto, para nos sentirmos unos, para nos sentirmos copartícipes, para sentirmos essa paz interior, por estarmos nesse caminho que entendemos que é o caminho, a verdade e a vida, que são os ensinos trazidos por Jesus. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Normal, a gente busca quando está angustiado, quando está em desespero, quando as coisas não vão bem. Geralmente não é assim, nada dá certo para mim. Nada que eu busco dá certo, não dá certo nos assuntos do coração, nos assuntos amorosos, na questão financeira, nem o emprego dá certo, as amizades, elas começam e maravilhosamente bem e se findam tão rapidamente. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações, a mais vastos questionamentos, a mais vastas observações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. Então tudo isso nós fazemos, as coisas normais, as coisas comuns da rotina, é próprio de todos os seres. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, entre aspas, a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna.
Boa tarde, querido Evandro. Boa tarde, Viviane Yasmin. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a nos conduzir para cima. Então a fé não é inação. A fé não é simplesmente fazermos promessas, cumprirmos as nossas obrigações religiosas e simplesmente cruzarmos os braços à espera de que nos aconteça aquilo que nós queremos que aconteça, sem nenhum esforço próprio, sem nenhum esforço na nossa transformação, sem nenhum esforço na busca da consecução dos nossos objetivos, simplesmente porque fizemos uma promessa, com todo respeito. Com todo respeito. Ah, mas fulano fez e acontece. Não vim aqui discutir nada disso. O que eu vim aqui conversar é o seguinte. Porque muitas vezes nos encontramos desarvorados. Claudinha, tudo bem? Coisa linda. Angustiados, desesperados e questionando, perdidos nessas ilações, nesses questionamentos, nessa busca de entender por que as coisas nos acontecem da forma que acontecem. Se nós muitas vezes observamos e vemos que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas e as coisas não dão nada certo. Será? Realmente é assim? Você está realmente observando as coisas, como elas estão acontecendo? Qual tem sido o seu comportamento? Eu estava observando, conversando até com meus filhos aqui, e aconteceu um fato da pessoa se comportar de uma forma tão rude, tão agressiva, tão... Eu fico até com dificuldade para usar a palavra, tão brutal, tão grotesca. E aí eu fiz um comentário, a pessoa age assim, sem motivo aparente, sem razão aparente, porque não há motivo nenhum que justifique você agredir, você tirar a vida do outro, de um momento para o outro. E aí depois eu comentei assim, a pessoa faz assim, não sabe por que, apenas agiu de forma intempestiva, de forma desequilibrada. Depois de um tempo, a pessoa completamente esquecida daquele fato, algo lhe acontece e a pessoa pensa, o que foi que eu fiz? Por que eu estou passando por isso nesse momento? Como se Deus agisse de forma injusta. Como se Deus permitisse que coisas acontecessem se não fossem necessárias para nós. E se não estivéssemos preparados para isso. Ouvi uma pessoa dizer, eu não tenho medo de nada, só tenho medo dos castigos de Deus. O que eu respondi, porque eu respondi, é automática, essa resposta minha é automática. Então você fique tranquila, porque Deus não castiga ninguém. Se você não tem medo, continue sem medo. Porque do castigo de Deus, não tenha medo, Ele não castiga ninguém. Tenha medo da lei do retorno, que é inexorável, que é inevitável. Que Deus que não castiga ninguém, que é misericórdia infinita, que é amor infinito, que é bondade infinita,
Só permite que nós passemos por aquilo que nós temos condições de passar no momento que nós temos condições de passar. E naquele momento que nós achamos que tudo está sendo injusto, inadequado, e nós dizemos assim, inadequadamente, por que isso acontece comigo? Nada fiz para merecer. É importante que nós paremos um pouco e reflitamos sobre as nossas atitudes. Porque agora que nós já somos conhecedores das leis divinas e naturais, nós sabemos que nós somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Então façamos uma retrospectiva de tudo que temos feito ao longo da nossa existência aqui, para que nós possamos ter uma noção do porquê as coisas estão acontecendo agora, naquele exato momento. Se não encontramos respostas para o que está acontecendo a nós naquele instante, é preciso que nós prestemos atenção, que não fomos criados agora. Nós somos espíritos saídos das mãos do Criador, simples e ignorantes, para construirmos, para escrevermos a nossa história. Então já passamos por várias e várias experiências. Então, se não encontramos respostas aqui, agora, nem fazendo uma olhada para trás na nossa vida atual, lá no começo, naquele dia que nós agimos daquela forma e não prestamos atenção, que nós dissemos, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, que nós dissemos o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, que nós dissemos farinha pouca, meu pirão primeiro, que nós dissemos eu vou em busca da minha felicidade, não importa por cima de por quem eu tenha que passar, que nós dissemos tantas coisas e não apenas dissemos, fizemos. E aí não encontramos respostas? Está, com certeza, em outra existência. Mas precisamos ir buscar, saber o que fomos, o que deixamos de ser. Precisamos saber se fomos rainha, se fomos rei, se tivemos alguma coisa com você, com fulano, com Beltrano, que está atravessando o meu caminho nesse momento. Se eu fiz o mal, se ela me fez o mal. Não precisamos de nada disso. Precisamos aproveitar o nosso presente, agora. Se fizemos o que fizemos, está feito. Mas agora eu tenho oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Hoje eu tenho a bênção do conhecimento. Hoje Deus permite que eu recupere tudo aquilo que fiz de ruim. Porque hoje eu tenho condições para isso. Porque hoje eu já conheço a lei de causa e efeito. Porque hoje eu já conheço a lei de amor. Porque hoje eu já conheço a lei de justiça, que é entremeada de misericórdia. Porque Deus é misericórdia. Então tudo que acontece que nós achamos injusto, não condenemos, não critiquemos. Apenas oremos para que aquela criatura tenha força e coragem de suportar. E aquela que fez alguém passar por tamanho mal, por tamanha dor, possa em tempo parar, refletir, analisar e refazer esse caminho. Se ainda temos tempo, que possamos fazer valer o nosso tempo. Se temos a oportunidade de falar, que falemos o melhor, que usemos melhor o nosso dom de falar, as nossas palavras, que possamos usá-las para confortar,
para levar esperança, para levar paz, para levar harmonia. Se temos o dom de ouvir, que possamos selecionar o que ouvimos, para que não nos deixemos influenciar pela energia negativa daquilo que ouvimos. E possamos usar o dom da fala para amenizar o que está sendo dito, se nos é permitido naquele momento, se não vamos acirrar os ânimos, se não vamos despertar revoltas, se não vamos piorar a situação. Falemos o necessário, de forma que possamos aliviar, acalmar as dores, as contendas. Se temos o dom de ver, que possamos ver o melhor que há nos outros. O melhor que os outros têm. O bom que os outros trazem consigo. Por que trazem? Não nos permitamos ver apenas o mal. Porque todos nós temos algo de bom dentro de nós. Porque somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Com amor, por amor, pelo amor e para o amor. E nesse momento difícil, porque passa a nossa humanidade terrena, precisamos ainda mais e mais desenvolver essa chama. Aumentar, potencializar essa chama sagrada que é o amor. De certo que vamos de vez em quando cair, de vez em quando deixar que prevaleça, infelizmente, ainda a sombra que há em nós. Mas isso não deve fazer com que desistamos do nosso melhor e de buscar o melhor nos outros. E de, sobretudo, fazer o melhor. Fazer o melhor. Porque quando nós fazemos o melhor, quando nós buscamos o melhor, estamos tão envolvidos nessa atmosfera de paz, que conseguimos desculpar os outros, que conseguimos entender os outros, que conseguimos perdoar os outros. Mas essa premissa se faz importante, se faz necessário que se faça em nós. Que nos desculpemos, que nos entendamos, que nos perdoemos, que nos amemos, para sermos capazes de amar os outros. Senão a nossa fala será apenas fala, serão apenas palavras bonitas, palavras quiméricas, frases de efeito, que não terão nenhum objetivo, que não alcançarão o propósito. Vilma querida, Lourdinha, Adriana, Evandro. Porque a felicidade, por mais que a busquemos, disse o Evangelho de Jesus, não é deste mundo. Do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Eu gosto de todos os dias fazermos uma pequena leitura do nosso Evangelho. O nosso código moral de ética divina. A nossa conduta. Porque se pautarmos as nossas atitudes ao que vemos no Evangelho, com toda certeza, iremos pouco a pouco dirimindo as dúvidas, diminuindo as nossas angústias e maximizando o nosso potencial de felicidade. A felicidade não foi feita para mim. Geralmente, diz o homem, em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade.
Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. No Evangelho de Jesus. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho, dando lugar ao homem novo, melhorado, transformado com novos valores, onde prevalece o amor, a honra de servir na causa do Cristo. Deveis tudo à divulgação deste Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, meus irmãos, meus amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. Nós que estamos vivendo esse momento, precisamos entender o nosso papel, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade de passar para as gerações futuras, através do nosso comportamento, da nossa mudança de atitude, do nosso modus vivendi, do nosso modus operandi, vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tiago fez uma palestra maravilhosa no sábado próximo passado, mostrando, dizendo, com o tema Vivendo no Mundo Sem Ser do Mundo. Precisamos entender que necessitamos sim das coisas materiais, mas elas não são essenciais. Nós somos usufrutuários, aqueles que têm mais têm obrigações maiores. Aqueles que têm menos, que vivem até na miséria, eles têm também que desenvolver a humildade, o orgulho, a falta de orgulho. Aqueles que vivem na opulência é para promover o progresso e não para ser avaros. Precisamos preparar a nova geração, os filhos, para o ser, não o ter. Porque quem é, tem a felicidade que aspira. Precisamos entender o mais rapidamente possível que não podemos e não devemos ingressar às fileiras dos insatisfeitos e agirmos de forma violenta, agressiva. Precisamos promover a gentileza, o amor entre as criaturas, o respeito entre as criaturas. Vidas negras importam, vidas de animais importam, vivas de água importam, vidas de plantas importam, todas as vidas importam. Quem somos nós para sermos juízes e algozes? Quem somos nós? Misericórdia, Pai, por aqueles que não sabem o que fazem. Misericórdia, Pai, para aqueles que não foram tocados pelo bem,
para aqueles que estão tendo a sua última oportunidade aqui, nesse planeta, que está se transformando em planeta de regeneração. Misericórdia, Pai, que possamos nós, aqueles que divulgamos os ensinamentos do Cristo, todos, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, seja que religião for, todo o caminho do bem leva a Deus. Aqueles que se orgulham de forma positiva e não pejorativa de sermos legitimamente representantes do Cristo, continuemos vibrando e continuemos ingressando às fileiras do bem. A palavra que eu esqueci agora, nos nossos mananciais. Façamos o bem, promovamos o bem, realizemos o bem, porque o bem é bem para quem faz bem, vibrando por todas as criaturas do mundo, trazendo novamente a prece de Cáritas, para que nós possamos assim, como o Pai Nosso, quando rezamos, senti-lo no mais profundo de cada palavra, trazendo para nós, para o nosso íntimo, trazendo para as nossas atitudes. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Paz e luz em cada coração. Deus envolva todos vocês de muita paz, de muita luz. Teremos agora às 18 horas o nosso querido Liosmar, às 19 horas no Instagram da Pai, Notícias da Pai Itabaiana, e às 20 horas a nossa querida Stephanie Loureiro, aqui no Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Paz e luz, fique em paz. Gratidão.